Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho de Memórias Póstumas? Bom, terminamos o capítulo passado sabendo que Nha Loló morreu, né? O epitáfio nos anunciava que aos 19 anos Dona Eulália tinha falecido. E a gente vem a saber no capítulo de hoje, o Desconsolação, que Nha Loló morreu de febre amarela. No primeiro surto que teve no Rio de Janeiro de febre amarela, Nha Loló já bateu as botas. E Brás Cubas fala aqui a respeito desse final dramático da história dele, com uma certa resignação, apesar de parecer bastante triste, né? Ele conclui aqui que talvez não a amasse deveras, e por isso talvez não tenha sentido tanto o falecimento dela assim. Mas o interessante nesse capítulo é que ele fala sobre o pai de Nha Loló e o quanto ele ficou desolado com a perda da filha, mas mais do que isso, o senhor Damasceno ficou muito chateado porque ele emitiu 80 convites para o velório da sua filha e praticamente ninguém apareceu, nenhuma das pessoas que ele convidou para aquele dia de grande tristeza. As poucas pessoas que apareceram eram ainda amigas de Cotrim, vinham então por outra razão, por conta do cunhado. Essas pessoas estavam ali então por outra razão, estavam muito mais pela amizade a Cotrim do que pela amizade a Damasceno. E isso magoou muito o velho pai, né? Cotrim, ouvindo o lamentar também, junto com Brás Cubas, do Damasceno, fala o seguinte: vieram os que deveras se interessam por você e por nós. Os 80 viriam por formalidade, falariam da inércia do governo, das panaceias dos boticários, do preço das casas, ao qual o pai de Dona Eulália responde com um suspiro de tristeza, né? Mas viessem. Então, fica muito claro pra gente o quanto a formalidade social era importante e muito importante para o pai de Dona Eulália. E é sobre isso que o capítulo seguinte vai levar a gente a refletir junto com Brás Cubas, né, sobre a formalidade. E Brás Cubas nos conta que 2 anos depois da morte de Nha Loló, ele teve um insight a respeito desse dia e desse comentário do senhor Damasceno. Ele nos conta que estava lá vendo uma gravura que tinha algumas damas turcas usando um véu protegendo o rosto, né? Como é de hábito, de costume na tradição muçulmana, né? Só que existe um detalhe: esse véu que cobria o rosto dessas mulheres era muito transparente. Então ficava um jogo de cobrir e descobrir, de mostrar e não mostrar, que acabava, ao mesmo tempo que escondia, também anunciava, né, divulgava a beleza que estava ali embaixo. E naquele momento ele conta pra gente que fez uma associação com aquele comentário que Damasceno fez 2 anos antes. Olha só como ele explica pra gente aqui no texto, como ele chegou nessa conclusão. Amável formalidade, tu és sim o bordão da vida, o bálsamo dos corações, a medianeira entre os homens, o vínculo da terra e do céu. Se a dor adormece e a consciência se acomoda, a quem senão a ti devem esse imenso benefício? Brás Cubas se recorda das palavras de Cotrim para Damasceno, dizendo que se os convidados todos que ele tinha enviado, né, o chamado, tivessem comparecido, seria apenas por formalidade. E nessa hora Brás Cubas chama a formalidade de amável e dá a ela uma capacidade de acomodar a consciência num momento de grande dor, aliviar o sofrimento de uma pessoa. Quer dizer, a formalidade acaba ocupando um espaço, impedindo que outras coisas ocupassem aquilo, como a dor, o desamparo, o desespero, enfim. A formalidade, então, nesse caso, nesse raciocínio aqui de Brás Cubas, é algo útil e bastante esperado até. Olha só o que mais ele fala pra gente aqui no texto. A estima que passa de chapéu na cabeça não diz nada à alma, mas a indiferença que corteja
deixa-lhe uma deleitosa impressão. Vive tu, amável formalidade, para sossego do Damasceno e glória de Muhammad. E existe então para Brás Cubas uma função muito maior para a formalidade. E ele explica aqui porque que o homem mantém, sustenta, né, e carrega tantas formalidades por tanto tempo, sendo que tudo poderia ser muito mais simples, mas existe ali uma função importante para aquilo, né? No capítulo seguinte ele nos revela um detalhe interessante, que ele viu aquela gravura das mulheres turcas na câmera como deputado. Brás Cubas virou deputado. E estavam ali discutindo uma comissão de orçamento, e no momento em que ele olhou para um lado e tinha um companheiro desenhando, e para o outro um colega contando uma anedota, quer dizer, a Câmara dos Deputados, gente, já era aquela coisa, né? E enquanto ele observava esses dois amigos, ele viu essa gravura. Mas mais interessante que isso ainda, ele estava naquele dia ouvindo um orador que era nada mais, nada menos do que Lobo Neves. Sim, ficamos sabendo então de duas coisas ao mesmo tempo, que Brás Cubas virou deputado e que Lobo Neves voltou para a cidade. Ele diz aqui que 2 anos se passaram desde o momento da morte de Ian Loló até esse momento, né? Então, muita coisa mudou aparentemente na vida do Brás Cubas, né? Sobre esse encontro com Lobo Neves, no capítulo seguinte, que se chama Sem Remorsos, Brás Cubas nos diz claramente então que ele não sente remorso nenhum quando ele vê Lobo Neves. Ele gostaria até de entender mais, e aqui ele faz um pequeno discurso, né, sobre como ele gostaria, através de aparelhos químicos, enfim, ele gostaria de ter uma ideia maior a respeito do que é esse remorso tão sofrido, esse arrependimento, mas ele não sente isso. A única coisa que realmente ele sente é a vontade de ser ministro, e é isso que ele fala pra gente aqui. O seguinte capítulo, que se chama Para Intercalar, no capítulo 129, é interessante a gente pensar nisso, porque que ele colocou um adendo, né, provavelmente depois do livro concluído, Brás Cubas volta e faz um pequeno texto que ele vai colocar no meio entre um capítulo e outro, e este é o capítulo 130. Aqui ele nos conta como foi o primeiro reencontro dele depois da volta de Virgília. Foi num baile. Ele ficou conversando com ela sobre coisas absolutamente sem nenhuma conexão com o passado, mas cheio de duplo sentido. Ele nos revela que nessa conversa muita coisa ficou subentendida entre eles, eles meio que trocavam ali alguns códigos a respeito da história deles. Quando eles se despedem e Virgília vai embora, ele tem uma coisa aqui que ele chama com um nome bem interessante, é um fenômeno de ventriloquismo cerebral. Quer dizer, ele acaba falando sozinho, elogiando Virgília sozinho de uma maneira meio descontrolada, provavelmente isso, né? Ele chama ela de magnífica e termina dizendo que convém intercalar este capítulo entre a primeira oração e a segunda do próximo capítulo. Quer dizer, esse assunto é importante lembrar da onde saiu esse ventriloquismo cerebral para a gente poder entender o próximo capítulo. E é um capítulo que se chama de uma calúnia. Brás Cubas aqui resolve defender as mulheres. Resolve defender as mulheres daquela acusação para ele infame, né? Uma verdadeira calúnia, que as mulheres são indiscretas. E como ele faz isso? Contando pra gente que neste momento em que ele chama a Virgília, né, de magnífica, vendo a ir embora depois do primeiro encontro deles, um colega chega, um homem, tá? Importante frisar isso porque faz toda a diferença. Esse colega chega e faz uma brincadeira com ele, né? Olha só o que o rapaz fala. Seu Maganão, recordações do passado, hein? Viva o passado! Quer dizer, Brás Cubas entrou na brincadeira. E aí o colega diz, você naturalmente foi reintegrado no emprego. Ao qual, mais do que rapidamente, Brás Cubas diz, salta pilintra. Quer dizer, ele fica nervoso, ele fica irritado com aquele comentário, com aquela indiscrição tremenda do amigo, dizendo que ele foi reintegrado ao emprego. E depois ele discorre aqui nesse capítulo bastante sobre a diferença entre os homens e as mulheres quando estão vivendo um romance, principalmente um romance assim desses proibidos, né? As mulheres então se entregariam muito mais a essa relação, envolvidas pelo amor-paixão, enquanto os homens se veem envolvidos com um sentimento, que eu achei muito interessante o nome que ele deu aqui,
que é uma transpiração luminosa do mérito. Quer dizer, eles ficam cheios de si. E mais uma vez no final ele defende as mulheres, dizendo que elas não são tão indiscretas assim. Muitas vezes apenas caem em excessos por conta da emoção, né? E ele fala aqui sobre uma frase famosa da rainha de Navarra. A rainha costumava empregar essa metáfora, essa frase, para dizer que todo caso em algum momento ia acabar sendo descoberto. E é interessante a frase também: não há cachorrinho tão adestrado que ao fim não lhe ouçamos o latir. Quer dizer, não existe uma história que se possa ser escondida para sempre. Homens e mulheres teriam aí razões diferentes para serem discretos e acabar revelando, né, aquela história. Bom, e assim a gente termina, né? Mais alguns capítulos. Estamos indo perto do final já, gente. Falta pouco, hein? Então tá bom, amanhã a gente volta para falar mais um pouquinho sobre Memórias Póstumas. Tchau, gente, até mais!